Sexto passo ou sexta semana do nosso estudo de prática, de ação, de revelação que o Senhor nos mostra através do livro Inteligência Espiritual do Padre Miro de Bona. Eu que estou aqui explicando a cada capítulo, a cada semana. Hoje sempre começa com um texto, e o texto de hoje é Atos 9, capítulo de 4 a 6, e que diz assim: Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha só aqui. Também Paulo, né, que antes era Saulo, ele precisou de alguém para orientar o que ele devia fazer para mudar de vida. E é por isso que eu me sinto na responsabilidade de, através deste livro, do estudo deste livro, eu também te apresentar uma forma fácil de você praticar, de você mudar, de você transformar a sua vida, porque como Paulo, que era Saulo, transformou a vida dele de Saulo para Paulo, que nós também possamos transformar a nossa vida para um mundo melhor, principalmente dentro das nossas debilidades, das nossas fraquezas, daquilo que a gente tem na vida ou a gente faz na vida e que são formas que não nos deixam caminhar rumo à vitória aqui na terra e à felicidade nos céus. Então, é preciso sempre que alguém nos mostre o caminho. Eu me sinto na obrigação de, também contigo, meu irmão, minha irmã, te mostrar o caminho, um caminho certo a seguir. Nesse livro, aqui, nesse livro e nesse capítulo, o capítulo 6, da página 49, pode abrir o livro aí, na página 49. Isto, página 49, lá em cima você lê onde está escrito assim, Atos 9, 4 a 6. E nesse capítulo, padre, do que é que você explica neste capítulo? Nesse capítulo eu explico uma manhã de retiro que eu fiz. Lá numa comunidade, na verdade lá no sítio, eu fui juntamente com outro padre quando estava bem ruim. E este padre veio, me convidou e disse: Miro, vamos dar uma saída? Vamos até lá embaixo na fazenda? Aí ele disse: a fazenda onde? Que eu coloco aqui no livro. E chegando lá, aí ele começou, esse padre ficou mais com a família, conversando. Eu me afastei um pouco e fui lá por perto de um rio. E a minha reflexão naquele dia foi exatamente sobre o rio. E aí eu fui descobrindo muitas coisas que depois eu comecei a colocar em prática a reflexão que eu tinha feito olhando para um rio. Aqui tem toda essa história bem bonita que eu conto. Eu fiquei lá bastante tempo, olhando para o rio, para as águas do rio, as águas indo, levando também alguns toquinhos de madeira. Enfim, foi uma reflexão linda mesmo que eu consegui fazer. Deixa eu ver, só abrir aqui em qualquer lugar, né? Vou pegar aqui, vou abrir, né, em qualquer lugar. Olha só aqui, ó. Vou pegar aqui o início de
de um parágrafo, qualquer um aqui, ó. Por exemplo, notei também como aquele rio não se incomodava para fazer tudo mais rápido para chegar bem mais depressa ao seu destino final, o mar. Ele era paciente e sabia escolher o melhor trajeto para ele passar sem ter que fazer tanto esforço, procurando sempre os melhores caminhos e os lugares que lhe eram favoráveis e que não seriam para ele obstáculo. O rio mesmo calmamente procurava não o caminho mais rápido, mas aquele que ele sabia que por mais que demorasse um pouco de tempo, ele chegaria ao seu destino do mesmo jeito. E para ser mais tranquilo, procurava sempre onde houvesse um terreno com mais descidas. Pensei como às vezes eu era um tanto quanto imediatista. Eu muitas vezes dizia que queria resolver os problemas para ontem. Exigia uma certa rapidez dos outros e de mim mesmo. Muitas vezes me faltava um pouco de paciência e por isso me sentia muitas vezes agitado, estressado e ansioso. Essa foi uma outra grande lição que aprendi na reflexão sobre o rio. Veja só, quanta coisa. Então, veja o que é que eu aprendi com o rio. De ser um pouco mais calmo, de não ser tão agitado, de não querer as coisas tudo depressa, de não querer ficar ansioso em fazer, em ter isso, aquilo. Eu falei, calma. De lá de cima do alto eu olhava o rio. O rio, por exemplo, se ele fosse em linha reta, ele faria aquilo em 200 metros. Mas olhando por onde ele passava, no meio do pasto, ele fez aquele trajeto que seria em linha reta 100 a 200 metros, ele fez em 500 metros. Sempre buscando onde era mais fácil para ele. Sempre buscando as descidas. Passava no meio do pasto, onde tinha o pasto que tinha as descidas, ele ia tranquilo. Ele sabia onde ele ia chegar. Pouco mais, pouco menos, ele sabia o destino. Ele sabia onde ele deveria chegar. Então, muitas vezes, eu disse aqui, eu era uma pessoa estressada. Eu era uma pessoa nervosa. Eu era uma pessoa que, quando que me vinha algo em mente, eu tinha que fazer rápido, eu tinha que fazer aquilo no mesmo dia. E às vezes eu ficava ansioso, e às vezes eu ficava nervoso com as pessoas que não conseguiam me entregar as coisas dentro do tempo que eu desejava que fosse pronto. Sofria demais. E aqui eu coloco tantas outras reflexões, tá? Tantas outras reflexões a partir do rio, nesse capítulo 6, que vocês vão ver. Nossa, se vocês vão ler também. E uma das coisas aqui, outra coisa que eu poderia ler aqui, que estava lendo aqui, ó. E o exigir também de mim. Exigir perfeição. Não só rapidez, como perfeição. Eu não aceitava nada que fosse imperfeito. E hoje em dia nós sabemos que o feito é melhor que o bem feito. Comece fazendo, depois você vai melhorando. Comece do teu jeito, depois você vai aprendendo a fazer melhor. Comece a fazer da tua forma como você consegue. E dá graças a Deus por aquilo que você faz. Não queira se espelhar nos outros. Não queira se moldar nos outros. Não queira ser igual dos outros. Seja você, seja único. E não fique o seguinte, fazendo as coisas aqui também nesse capítulo, aqui você vai ver que eu vou dizer o seguinte, não faça nada para agradar os outros. Faça tudo para agradar a Deus. Repito, não faça nada
para querer agradar aos outros. Agradar o marido, agradar a esposa, agradar o pai, agradar a mãe, agradar o filho, agradar a filha, agradar um amigo, agradar uma amiga, agradar os outros, sem antes você se agradar e agradar a Deus. Por isso que aqui eu coloco também a citação do evangelho que Jesus nos ensina: ame os outros como a ti mesmo, porque se você não se amar, você não vai conseguir amar os outros. E muitas vezes nós fazemos isto só pela vontade de agradar os outros, porque senão o que é que o fulano de tal vai dizer, o que é que o tio vai dizer, o que é que o avô vai dizer, o que é que o pai vai dizer, o que é que o filho vai dizer. Nós sempre queremos fazer as coisas para agradar os outros. E é por isso que a gente não vive feliz, porque querer fazer as coisas somente para agradar os outros, nós não somos felizes. Nós somos felizes quando que nós fazemos as coisas que nos agradam, as coisas que nos fazem bem, as coisas que nos deixam em paz, as coisas que nos valorizam, as coisas que nos elevam. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer isso para nós, para poder fazer aquilo que é dos outros. E a gente fica muitas vezes preso. Não vou fazer porque não sei o que é que o outro vai dizer. Não vou fazer porque senão alguém pode falar alguma coisa de mim. Não vou investir porque ninguém investe e vão falar mal de mim. Coisas parecidas assim. Não, eu te ensino aqui, seja você. Se você fizer, eles vão falar. Se você não fizer, eles vão falar também. Se você vencer, eles vão falar. Se você se tornar um perdedor, eles vão falar também. Então, de um jeito ou de outro, eles vão falar. Então faça. Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que Deus te ilumina, faça aquilo que Deus te dá a intuição de você fazer as coisas. E você vai ver que você colocando você em primeiro lugar e os outros em segundo lugar. Eu aqui vou terminar agora, me veio em mente aqui algo que eu coloco aqui no livro. Deixa eu ver, aqui ó. Vou terminar aqui, só colocando aqui nas páginas 54, lá embaixo, o último ponto diz assim: agora lembre, faz sentido a frase dita pelos comissários de bordo em um avião, antes dele decolar, quando dizem: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e sobre a boca, ajustando o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Depois auxilie a criança ao seu lado. Se você não coloca você em primeiro lugar, você também não tem como ajudar ou agradar os outros. Então coloque-se sempre você em primeiro lugar. A sua vida em primeiro lugar. Salve-se a você e depois vamos salvar os outros. Que assim seja. Amém? Com a bênção e a graça de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.